Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O Brasil vive momentos quentes, com uma campanha eleitoral muito intensa para as presidenciais de outubro, depois das comemorações do bicentenário da independência, com direito à presença do Presidente da República Português, também depois de uma polémica visita inicial de Marcelo Rebelo de Sousa em julho deste ano. Em Portugal, debatem-se episódios de alegada xenofobia e racismo sobre cidadãos brasileiros. Está também aberto há alguns anos uma discussão sobre facetas menos sublinhadas do colonialismo português. Torna-se então premente debater as relações entre Portugal e o Brasil nos seus encontros e desencontros. É o tema e título do livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, assinado por duas autoras, Letícia Pinheiro, professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, e Carmen Fonseca, professora na Universidade Nova, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Vai agora escutar um resumo do debate em que a autora, Carmen Fonseca, apresentou este livro numa conversa com Cíntia de Paula, a presidente da Casa do Brasil em Lisboa, na edição deste ano da Feira do Livro de Lisboa. Carmen, eu gostava de perceber se o nosso debate atual sobre Portugal e o Brasil está demasiado contaminado ainda por debates sobre o que se passou antes da independência, sobre tudo aquilo para a independência, tendo em conta um conjunto de reflexões que têm vindo a surgir na sociedade portuguesa, sobretudo na sociedade portuguesa, mas também a forma como os brasileiros se integram em Portugal. Há uma contaminação excessiva e uma mistura de planos que não ajuda a relação beneficia disso. Como é que vê esta situação? Obrigada e muito obrigada a todos pela presença aqui. Enfim, muitos temas nessa sua pergunta, e começando pelo início, eu diria que atualmente, tendo em conta o bicentenário, esses temas foram muito mais trazidos ao debate do que aquilo que tradicionalmente, quando olhamos para as relações entre Portugal e Brasil, quando estudamos as relações entre Portugal e o Brasil, e vamos olhando para trás, eu noto que este ano esses temas foram muito mais debatidos, refletidos, para o bem e para o mal, no sentido de, obviamente, que é importante fazer essa reflexão do colonialismo português, da forma como a independência se processou no Brasil. Agora, eu não acho que isso seja o cerne da relação luso-brasileira. Não acho que seja que a relação luso-brasileira esteja bloqueada, quer na atualidade, quer no passado mais recente, por esse fenómeno. Por isso eu perguntava se pode distorcer a conversa que hoje fazemos entre Portugal e o Brasil. Sim, pode distorcer, porque as relações entre Portugal e o Brasil, por muito que sejam assentes numa retórica de amizade, de fraternidade, mas foram-se consolidando desde a democratização portuguesa e da democratização brasileira em temas que vão para além do colonialismo, da independência, e não me parece que isso tenha interferido de forma direta nas relações que foram sendo estabelecidas. Agora, há naturalmente preconceitos na sociedade portuguesa ou na sociedade brasileira, que eu acho que também não têm necessariamente a ver com o colonialismo ou com a forma como a independência ocorreu, tem a ver com o facto de existirem fluxos migratórios constantes de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal, e das sociedades criarem preconceitos, quer ideias que se têm sobre os portugueses no Brasil, quer sobre os brasileiros em Portugal. Cíntia, esta questão do colonialismo é uma discussão que não faz assim tanto sentido para obliterar outras na relação entre Portugal e o Brasil, ou considera que exatamente este é um momento importante para voltar a falar desse tema? Muito boa tarde a todas as pessoas. Obrigada também por cumprimentar os meus colegas de mesa.
Na verdade, eu acho que atualmente o discurso da colonização tem sido frequente, não só por conta das questões que a Carmen traz, mas o próprio movimento antirracista português tem vindo a debater isso de forma muito frequente e muito intensa há muitos anos. Eu acho que a chegada da comunidade brasileira nos últimos anos, de forma tão expressiva, e também de muitos ativistas do Brasil que já traz essa discussão a partir do Brasil, tem se feito de forma bastante frequente essas consequências, não só no Brasil, mas também na própria comunidade brasileira em Portugal. Eu acho que é importante pensarmos isso, que são coisas que se complementam. O que nós sentimos enquanto movimento social e desse trabalho diário com as pessoas imigrantes é que a comunidade brasileira e o próprio Brasil têm também tomado muito mais consciência dos efeitos negativos do colonialismo. E até as muitas situações de xenofobia que as pessoas imigrantes vivenciam em Portugal, oriundas do Brasil, ainda muitas crenças vêm desde o colonialismo. Posso dar um exemplo para ficar mais claro. A própria questão da mulher imigrante brasileira ainda é muito forte no simbolismo português um corpo colonial disponível. E nos últimos anos, nós também vimos crescer em Portugal de forma muito positiva, muitas investigações nessa área, muitos coletivos de mulheres feministas também que lutam, e antirracistas que vêm debater os efeitos mais nefastos da colonização e do colonialismo e como isso ainda está presente no imaginário e muitas vezes estão na base de preconceitos e discriminações como um todo. Se articularmos esta questão com a questão das migrações, e que faz parte aqui, é um dos capítulos aqui do livro da Carmen Fonseca e da Letícia Pinheiro, podemos entrar também nesta questão. Isto... Enfim, a preocupação das migrações tem acelerado nas relações entre os dois países, tem ficado congelada. Há agora um acordo importante ao nível da CPLP que dá, digamos que ligeira ou clarifica ou altera, presumo para positivo, já vamos saber o que pensa a Cíntia, digamos, a posição de quem é brasileiro e quer vir trabalhar para Portugal. Mas esta questão das migrações, que lugar ocupou na relação entre os dois países, ao nível da relação entre os dois Estados, digamos assim, nos últimos anos? A questão das migrações, digamos, que está no topo da agenda desde o início do século XXI. Nós terminamos, e se posso fazer esta história que está também tratada no livro, nós terminamos o século XX, o final da década de 90, com os avultados investimentos, com a parte económica a ser a pedra de toque da relação. Achava-se que a partir daí, portanto, o impulso estava dado e não mais ia terminar, e entramos no século XXI precisamente com o afrouxamento dessa dimensão, dessa relação económica e com o aumento da comunidade dos imigrantes brasileiros em Portugal. E aquilo que marca a agenda dos dois países no início do século XXI é a imigração. O aumento exponencial dos cidadãos brasileiros em Portugal, é o Acordo Lula de 2003 que vem regular, permitir a legalização de milhares de cidadãos. E, portanto, a imigração é fundamental, é um aspecto que molda a relação. A crise económica e financeira de 2008 diminui um bocadinho, afrouxa um bocadinho os fluxos para Portugal, mas a chegada da crise ao Brasil, das crises ao Brasil, política e económica, social, institucional, volta a aumentar a partir de 2015, 2016, a
eleição com a eleição de Bolsonaro, os números voltam a aumentar novamente, e hoje temos aquilo que sabemos, e portanto é impossível retirar neste momento o tema da imigração da agenda entre os dois países. Como é que a Cíntia definiria o momento atual, olhando para este histórico que a Carmen estava agora a recuperar, e é importante também recuperar, e isso está também explicado no livro, tendo em conta também que hoje estamos no máximo de cidadãos brasileiros em Portugal. Nós, neste momento, nunca tivemos tantos brasileiros em Portugal. É verdade. A nossa comunidade nunca foi tão expressiva em números, e se considerarmos que os números oficiais do CEF não incluem as pessoas à espera de regularização que estão inscritas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e as que adquiriram a nacionalidade portuguesa, a nossa comunidade possivelmente é o dobro dos números oficiais que sai todos os anos do relatório do CEF. De fato, também verificamos isso. Claro que as migrações também são reguladas pelos momentos econômicos, né? E aqui ficou muito claro quando Portugal, ali no início dos anos 2000, precisa de um tipo específico de migração, muito focado na mão de obra como um todo, nos serviços, na construção. Vieram muitas pessoas do Brasil nessa época. Depois, em 2008, com a crise, como a Carmen já disse, há uma diminuição. Nós sentimos na associação, que a Casa do Brasil tem 30 anos, então vivemos essas fases quase todas ao vivo, eu diria. Na verdade, a gente sente que começa um retorno com o golpe da presidente Dilma. Porque começa a vir também um grupo que já não se identifica politicamente com aquele momento atual. Daí, com a eleição do Bolsonaro, aumenta ainda mais, e não só, a própria crise econômica e política, e a instabilidade política também, que é o que nós sentimos, e no relato das pessoas migrantes que todos os dias nós recebemos, por ano a Casa do Brasil atende mais de 3 mil novas pessoas, é muito representativo para nós esses discursos, e esse relato a busca de Portugal também por muitos ativistas, muitas pessoas que têm até algum receio de estar nesse momento político desde a eleição do Bolsonaro, acrescentando a esses perfis. O que nós sentimos atualmente também, que é uma mistura de todos os outros perfis migratórios das vagas anteriores, que também vem aqui um pouco da primeira fala, quando dizia com outras características, talvez mais parecida com o início do fim dos anos 80 e início dos anos 90, uma migração muito mais qualificada. É claro que continuamos a receber muitas pessoas de diversos perfis de trabalho, mas muitas pessoas qualificadas das mais diversas áreas, muitos estudantes ainda, que também marca essa última década, desde o final ali 2010, 2011, com os próprios programas até do governo brasileiro de incentivo à saída de estudantes universitários. Portugal também tem recebido muitas pessoas universitárias do Brasil, e eu acho que é muito importante também falarmos desses perfis. De fato, nós também sentimos essas alterações, e que tem colocado também questões sobre a própria relação do Brasil e Portugal e a sua história, né? Isso é muito interessante também de refletirmos. Essa nova chegada traz outras demandas e outros questionamentos, e aí é construída outras histórias, como nós temos assistido. Do ponto de vista económico, Carmen, porque também abordamos aqui ao longo dos anos que está analisado no livro, o que é que foi mudando e em que estado nos encontramos? Podemos identificar alguns ciclos nas relações económicas entre os dois países? Sim, absolutamente, e recuperando aquilo que eu estava a dizer há pouco, o final da década de 90 apresentou, de facto, o auge das relações económicas, e diria que dificilmente, num curto prazo, poderemos voltar a ter os valores da década de 90, pelas mais variadas razões, pelas
pelas características pessoais dos líderes políticos na altura, Fernando Henrique Cardoso no Brasil, António Guterres em Portugal, pelos próprios contextos internos ao Brasil e internos a Portugal. O Brasil e Portugal começavam a abrir mais as suas economias e os seus mercados. O Brasil, vindo da redemocratização, iniciou também todo um processo de privatizações que foram atrativas para as empresas portuguesas, que beneficiavam também da recém-entrada na União Europeia e, portanto, estavam também em condições de apostar, de ingressar no Brasil. Mas a verdade é que existem também já vários estudos sobre essa dimensão económica e sobre as relações económicas da década de 90. A maior parte delas, e muitas delas são mediáticas, também não vingaram. Portanto, muitas empresas portuguesas e grandes empresas que foram para o Brasil acabaram por ter que recuar. E muito se deve, e queria trazer este ponto, porque acho que é importante para justificar também aquilo que refiro precisamente à dificuldade em voltarmos a ter, num curto prazo, os números da década de 90, apesar das intenções e da ambição permanente que, do lado português, existe relativamente a isso, que tem a ver também com as características da economia brasileira. É menos atrativo? Portugal agora? É isso? Não, eu estou a ver precisamente o contrário. Que foi a marca da década de 90, que foram os investimentos e a ida de Portugal para o Brasil. É muito difícil, e alguns economistas referem isso mesmo, é muito difícil. A partilha da língua não é tudo nas relações económicas. O ambiente de negócios brasileiro é mais difícil de penetrar do que aquilo que à partida se possa imaginar, e por isso é que na década de 90 as grandes empresas conseguiram ficar durante mais tempo e as pequenas não tiveram capacidade, recursos, estruturas, apesar dos incentivos que recebiam da própria de Portugal, e apesar de se ter desenvolvido toda uma diplomacia económica que incentivava bastante a procura e a ida das empresas portuguesas para o Brasil, mas o ambiente de negócios, a burocracia, as leis, é tudo diferente, e muitas vezes há uma expectativa da língua facilitar tudo e não é bem assim. Esse período, Cíntia, ajude-nos, também no fundo levou uma imagem diferente de Portugal ao Brasil. Foi uma embaixada económica, digamos, uma ofensiva económica que foi feita, mas também que se expressou noutros domínios. Isso arrefeceu muito essa imagem desse Portugal no Brasil? Se arrefeceu essa imagem, não sei. Eu acho até que tem se debatido muito Portugal no Brasil nos últimos anos, por vários motivos, não só a nível da economia. Nos últimos anos, talvez não tanto no governo atual, faço aqui uma ressalva, nos governos anteriores. Apesar de, no governo Lula e Dilma, a estratégia de política externa não foi tanto voltada para a Europa, foi mais das relações Sul-Sul, países, pronto, da CPLP, mas não tanto, de uma outra lógica de relação. Mas, a nível social, eu acho que nos últimos anos tem se falado muito de Portugal. Eu sinto, sobretudo, por exemplo, a nível, como já disse, das universidades. Eu acho que houve um investimento em Portugal, de Portugal no Brasil, em outras áreas, nos últimos anos. Por exemplo?
Por exemplo, no acesso ao ensino superior. Houve, de fato, uma estratégia de Portugal de fazer essas parcerias, muitas delas, protocolos mesmo, com as universidades brasileiras, de forma que aquecesse, que os estudantes do Brasil também aquecessem as universidades portuguesas por vários motivos. E eu acho que tem outras coisas a serem analisadas nesse Portugal no Brasil, se assim a gente pode dizer. Isso é bom, diversifica um pouco também a imagem de Portugal. E isso tem acontecido, Carmen, na sua perspectiva? Eu acho que sim, aliás, e aquilo que há bocado falávamos relativamente aos preconceitos, relativamente aos portugueses ou aos brasileiros num e no outro lado do Atlântico, provavelmente são muito menores do que aquilo que eram no início do século XXI, quer porque, enfim, está tudo relacionado, quer porque o perfil dos imigrantes também mudou, e portanto eu acho que estas novas apostas podem efetivamente ser dadas e estão a ser dadas, e isso beneficia bastante as relações. O livro chama-se Encontros e Desencontros, e nessa perspectiva a atenção maior ou menor dada a Portugal tem a ver com o ciclo de maior ou menor atenção que o Brasil dá, por exemplo, à Europa? Também, mas não só. Então vamos lá explicar estes isso. encontros e desencontros têm muito a ver com uma tentativa de simplificar aquilo que é muito complexo, não é? Que é olhar para 2 séculos, ou um século e meio, ou um século de relações, e tentar ver aqui uma linha e perceber se essa linha, que flutuações é que essa linha tem. Eu costumo dizer que as relações Portugal-Brasil são relações que não são lineares. E aquilo que sobressai precisamente é um afastamento e uma aproximação, uma dessintonização, não sei se esta palavra existe, uma falta de sintonia, ou uma descoincidência de afastamentos e de aproximações. O que é que eu quero dizer? E por isso é que são estes encontros e desencontros. Em muitos momentos, quando Portugal procura o Brasil está noutra, e em alguns momentos também, quando o Brasil procurou Portugal estava noutra. E são estes encontros e desencontros, para além de podermos falar mais concretamente de desencontros dos últimos dias, mas sim, estes encontros e desencontros não se referiam especificamente a essas situações, mas a esta falta de sintonia ou a uma falta de coincidência de interesse de Portugal em relação ao Brasil e do Brasil em relação a Portugal. Eu estava a colocar a questão mais do que perceber onde é que a relação bilateral é afetada pela relação regional, ou seja, a forma como o Brasil de repente esquece a Europa ou valoriza a Europa, e por outro lado, na verdade, é completamente, penso eu, ingênuo pensar que Portugal não é propriamente a porta mais importante da Europa. Hoje em dia vai diretamente aos parceiros europeus. Hoje em dia vai, mas em meados da década de 80 não ia. Lá está. E por isso é que eu digo que são momentos e de sintonias, por assim dizer, porque quando Portugal como muitos de nós, se não todos, sabemos, Portugal adere à União Europeia em 1986, a redemocratização brasileira acontece em 1985. O momento de maior tensão entre Portugal e o Brasil foi antes de 1974, com a colonização portuguesa, mas no momento em que Portugal está preocupado a trabalhar no seu processo negocial de adesão à União Europeia, em Portugal, no Brasil, obviamente que a democratização acontece em 85, mas
foi algo que vinha sido construído nos anos antes. E, portanto, no momento que o Brasil procura também apresentar-se ao mundo, aí ele recorria a Portugal, especialmente porque ainda se tinha aquela ideia da Europa como o centro do mundo e o modelo a seguir. Mas depois existem desencontros. A crise económica de 2008-2009 em Portugal não tem o mesmo impacto e na mesma altura no Brasil. E, portanto, o início do século XXI é marcado por a primeira década do século XXI por um Brasil ativo no sistema internacional, na cena internacional, e as preocupações portuguesas nessa altura não eram muito ouvidas pelo Brasil. Também tem esta percepção, Cíntia? Sim, claro, também tem. E o que é Portugal? O que é que o Brasil quer de Portugal? Se tivesse que responder esta pergunta que aqui nos corredores uma pessoa anónima poderia... O que é que o Brasil quer de Portugal, afinal de contas? Essa é a pergunta de €1 milhão. É uma excelente pergunta. Depende, e eu penso que o Brasil também vê Portugal em alguns momentos, como já disse, como um parceiro estratégico a nível da Europa, já viu no passado. Nesse momento, na verdade, não há uma política específica no Brasil em área nenhuma, então é muito difícil afirmarmos a nível de governo o que o Brasil quer de Portugal. Mas, em vários motivos, a nível social, nós temos encarado Portugal como um local de migração, como já falamos, de continuidade das suas vidas para o povo brasileiro, eu digo, encara o país como até um lugar de segurança. Por outro lado, eu também acho que o Brasil espera de Portugal reparação histórica em algumas questões, mas no debate dos movimentos sociais, no sentido também de rever políticas públicas específicas de acolhimento da comunidade brasileira em Portugal, aqui falando do nosso lado. Apesar do Brasil, em muitos momentos, ter tido mais privilégio do que outras comunidades imigrantes, eu acho que é importante também olharmos que o Acordo Lula de 2003, por exemplo, que foi fundamental e que regularizou mais de 20 mil brasileiros e brasileiras em Portugal, e foi um ato muito importante depois para a própria Lei de Estrangeiros e Fronteiras, foi super importante, estendeu a outras pessoas migrantes em Portugal, mas eu acho que o Brasil espera também que Portugal continue democrático. Eu acho que isso é fundamental. São mais os movimentos que esperam algo de Portugal do que propriamente institucionalmente uma política, não é? No fundo é o que a Cíntia está a dizer. E a principal questão hoje em dia é de facto central esta questão de atos de xenofobia, de racismo. Estamos a falar de situações isoladas. Qual é o panorama? Porque a Cíntia tem uma perspectiva se calhar um pouco mais global, mais abrangente e com dados mais concretos. A vivência das pessoas imigrantes como um todo no mundo, claro, é sempre marcada por muitas questões de xenofobia e racismo. Na relação de Portugal e Brasil, em Portugal, o que nós sentimos é que há ainda muitos preconceitos instituídos na sociedade portuguesa que vêm desde a colonização. E, de fato, os números apontam, por exemplo, a CICRID, que é a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, todos os anos o Brasil tem sido apontado como as pessoas que mais denunciam situações de discriminação racial. É muito importante olharmos para esses dados. É claro que ele não reflete como um todo, porque há outras comunidades que podem não fazer a queixa, então não significa que é só o Brasil que o vivencia, mas ainda não ultrapassamos muitas questões dessa relação. Respondendo a sua questão, nesse nível. Infelizmente, não são atos isolados, as pessoas vivenciam diariamente nos serviços públicos, na relação com companheiros, se formos pensar a nível das violências de gênero, dentro da universidade. E nos últimos anos, com a chegada dessa mudança também de perfil,
ficou muito claro algumas situações vivenciadas dentro das universidades portuguesas de preconceito, muitos foram mediatizados e outros não, e mesmo de preconceito linguístico, por exemplo. E aqui eu acho que é onde ainda temos um desencontro, né? Que é de reconhecer o valor de uma língua que é a mesma, que tem as suas diferenças, mas que o português falado no Brasil não tem um valor menor do que o português falado na Europa. Um exemplo, eu acho que aqui vem um desencontro. Por outro lado, eu também sinto que ainda não desconstruímos muitos mitos do, podemos dizer, pós-lusotropicalismo, entre aspas, como alguns autores trazem, que muitas vezes impede a construção de respostas efetivas, que é a ideia de que Portugal é acolhedor, é amigo, que a língua nos une, mas que, de fato, depois, na prática, no processo de integração, não se dá dessa forma. E eu acho que aqui ainda temos muito para refletir. E voltando à sua pergunta anterior, eu acho que também o Brasil espera de Portugal essa igualdade, de fato, né, de tratamento e esse reconhecimento de valor igualitário de ambas as nações, eu acho. E vice-versa. Né? A Carmen teve tempo para pensar na resposta à pergunta e, portanto, a Carmen remete novamente. Então, Carmen, o que é que quer o Brasil de Portugal? Não posso responder o que é que quer Portugal do Brasil. As duas coisas. Estamos em profunda liberdade em Portugal. Não, porque eu estou totalmente de acordo com a Cíntia quando ela diz que neste momento o Brasil não quer nada de Portugal nem de lado nenhum. Portanto, o Brasil que temos hoje não quer, e falando em termos mais políticos, não da sociedade propriamente dita, e isso reflete-se precisamente nos números da imigração, mas se puder responder ao que é que Portugal quer do Brasil, e o contexto político também e eleitoral, neste caso, também interfere, e eu acho que Portugal só poderá, entre aspas e simplificando, querer alguma coisa do Brasil se de facto existir uma alteração nas eleições, se existir uma alteração no presidente. E eu acho que Portugal, se isso acontecer, Portugal tem uma ótima oportunidade, para além de todas as outras, de todos os outros elementos que podem ser aproveitados por Portugal, mas acho que terá uma ótima oportunidade para ajudar, sem qualquer sentido negativo na palavra, mas de ajudar o Brasil na sua reconciliação com o mundo. Voltar a fazer um bocadinho aquilo que fez na década de 80, no final da década de 80, princípio da década de 90, de aproximar o Brasil à União Europeia, de estreitar o diálogo, a cooperação do Brasil com muitos daqueles que são os parceiros portugueses e europeus no quadro da União Europeia. Isto está em linha com o que disse há pouco sobre a importância também das relações e das figuras políticas. Há pouco estava a sublinhar a relação Fernando Henrique Cardoso-António Guterres, mas isso também se viu, por exemplo, na presidência Lula. Sim, de certa forma. Sim. E eu estava aqui a espreitar, há uma parte do livro onde fala sobre o Portugal europeu e o Brasil, e depois mais à frente a questão da projeção internacional do Brasil, e lembrar, por exemplo, também que, por exemplo, na relação entre a União Europeia e o Brasil, foi preciso termos um português como Presidente da Comissão Europeia para, pela primeira vez, haver uma visita oficial de uma alta autoridade da União Europeia ao Brasil, foi em 2006. É inevitável e é incontornável que tudo vá parar à dimensão quase personalista da política, em que tudo parte do perfil das pessoas que estão nestes cargos. É isso?
Mais uma vez, é mesmo isso? É e não só. Eu acho que ainda não conseguimos estudar a fundo, pelo passado recente, o mandato do Presidente Barroso na Comissão Europeia, mas eu acho que é um elemento importante o facto de, e a ter em conta, para estudar a aproximação do Brasil à União Europeia, o facto de termos um português na presidência da Comissão Europeia. Mas é importante. Não é menos importante perceber o caminho que o Brasil já vinha fazendo. Lá está o tal diálogo direto que ele passou a fazer no início do século XXI com a União Europeia e dispensando Portugal. Quero dizer, é importante, e eu acho, na minha perspectiva, até porque considero que o papel dos governantes, dos líderes políticos, da pessoa é fundamental. Obviamente que terá sempre que ser enquadrada num respectivo contexto e beneficia das oportunidades e dos constrangimentos que esse contexto lhe dá, e portanto não posso dizer que a visita ao Brasil ou a consequente parceria estratégica, as cimeiras União Europeia-Brasil, derivem apenas exclusivamente do facto de Portugal pertencer à União Europeia e de o seu presidente, o presidente da Comissão, ser português. Mas acho que é um fator importante. Cíntia, para além, já vamos à última questão, mas a questão da CPLP, qual é a relevância no diálogo bilateral desta entidade CPLP? Tem sido explorado, tem sido aliado, tem sido uma alavanca importante? Como é que a Cíntia tem visto? Eu acho que poderia ser muito mais efetiva do que ela realmente é. Essa é a perspectiva que nós temos. E até, em alguns momentos, a CPLP pode reproduzir essa ideia de uma lusofonia e que não reflete, de fato, outras questões das diferenças e desse trabalho mais efetivo a nível das parcerias estratégicas como um todo. Porém, contra isso, agora tivemos esse ganho do visto para as pessoas da CPLP, que eu acho que para toda a CPLP. Para toda a CPLP, que eu acho que é um ganho muito positivo no nosso ponto de vista. Se calhar o melhor dos últimos anos, porque de fato permite que todos os cidadãos e cidadãs da CPLP possam solicitar um visto para viver em Portugal. O que também, aqui pensando nos interesses de Portugal, vem muito a calhar, porque nós sabemos que Portugal precisa de mão de obra nesse momento, e isso é mais do que noticiado, também pensando nos interesses, e esse visto permite que as pessoas venham de forma regular, e aqui cria, de fato, menos... Na verdade, destrói algumas barreiras que as pessoas da CPLP tinham para essa quase livre circulação. Eu acho que é, de fato, um ganho nos últimos anos positivo nesse sentido, o visto específico para a CPLP. Até porque as exigências para a emissão do visto são poucas relativamente a outras, e isso é muito importante. Carmen, quer dizer alguma coisa sobre a CPLP, que também é um ponto que também aborda aqui no livro? Eu concordo com estes aspectos que a Cíntia estava a referir, mas não deixa de ser importante referir também que o Brasil e Portugal têm entendimentos diferentes sobre aquilo que é a CPLP, e muita da falta de atividade da CPLP decorre um bocadinho desses entendimentos diferentes desde a sua fundação. Uma perspectiva, uma dimensão mais cultural, uma dimensão mais económica, para contribuir mais para o desenvolvimento dos países africanos, e estes elementos foram também evoluindo ao longo dos anos, e eu acho que a CPLP poderia ser mais se o Brasil e Portugal conseguissem também encontrar um elemento comum que permite, em conjunto com os restantes Estados-membros, como é lógico, mas enquanto impulsionadores desta comunidade,
conseguirem concretizar muita da tal lusofonia, a cultura, através dessas dimensões. Muito bem, vamos então aqui a um último desafio que eu tinha pensado fazer para esta apresentação, que tem a ver com a definição, se conseguíssemos, tal como a Carmen sublinhou, temos que resumir, eles resumiram nos encontros e desencontros, e nós vamos resumir agora a relação numa palavra e numa figura. Carmen, que palavra é que acha que de facto resume esta relação entre os dois países? Bem, mais uma vez simplificando e trazendo para o momento atual, porque neste século de relações, ou nos 2 séculos, embora não sejam os dois séculos que estejam aqui tratados no livro, mas o momento atual, a palavra que talvez possa definir a relação sejam os desencontros, muito mais do que os encontros. E em relação à figura, sim. Já lá vou. E qual é a palavra que a Cíntia definiria na relação Portugal-Brasil? Acho que desencontro e até desconhecimento. Eu acho que define mais essa relação ao longo da... Vou me ficar só nas últimas décadas, mas acho que desconhecimento. Acho que tanto de um lado quanto do outro temos muitas hipóteses do que um e o outro é, e não, de fato, há uma convergência do que somos e do que podemos ser em conjunto. Definiria isso. E há uma figura, a Carmen, que simboliza estas relações? Não sei se haverá uma figura, eu diria talvez que as figuras desta relação são os cidadãos. Okay. Os cidadãos brasileiros e os cidadãos portugueses. E é pensando e com base nestes cidadãos que a relação política e económica, cultural, social entre os dois países poderá avançar. E a Cíntia, que figura escolhe? Eu escolho uma figura que eu espero que venha restabelecer essa relação, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o essencial do debate na Feira do Livro de Lisboa entre Carmen Fonseca, da Universidade Nova de Lisboa, e Cíntia de Paula, da Casa do Brasil, na Feira do Livro. O livro chama-se Portugal-Brasil, Encontros e Desencontros. Pode ouvir de novo este debate em podcast. O Da Capa à Contracapa tem genérico original de Mário Laginha. Fizeram o programa desta semana Diogo Rosa, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão.